Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso módulo de criptografia com foco na banca CESP. Me chamo Gustavo Vilar, sou perito criminal federal e estou aqui mais uma vez com vocês para tentar guiá-los no processo de resolução de questões e apresentar-lhes as formas que já provaram ser as mais eficientes na condução do sucesso no acerto das questões em certames públicos. Nesse módulo aqui, vamos focar na banca CESP. Questão de número 1, pessoal. Acerca das características dos algoritmos criptográficos AES e RSA, julgue os itens que se seguem. Bom, ele nos apresenta aqui, pessoal, dois algoritmos. O primeiro, pertencente à categoria dos algoritmos simétricos. E o segundo, a categoria dos algoritmos assimétricos. Lá na frente, a gente vai tecer mais alguns comentários sobre o que vem a ser um algoritmo simétrico e assimétrico. Por quê? Porque esse conceito ele recebeu aí algumas atualizações e é importante que a gente, no ramo de concursos públicos, estejamos bastante aí atualizados. Vamos à assertiva. O AES permite que os blocos tenham tamanho em bits de 128, 192 ou 256. No caso aqui, bits, né, pessoal? Vamos conversar um pouquinho da parte histórica disso daqui. Vejam bem, nós tínhamos antes do AES entrar em vigor a presença de um outro algoritmo que era o DS, tá certo? Bom, o DS tem as suas fragilidades, o tamanho das chaves, e aí, com o aumento do poder computacional, esse algoritmo ele teve assim, a sua eficácia um pouco comprometida. E aí precisava-se de um substituto. Foi gerado um concurso. Dentre os algoritmos que concorreram ao cargo do novo padrão americano, um desses algoritmos era o Hinsdale, Hynedol, Hinsdale. Bom, eu não sei a pronúncia disso aqui, tá certo? Como a prova nossa não será oral, então não haverá problemas, tá certo? Eu sei que isso aqui é a junção de dois nomes dos autores, tá certo? São dois belgas aí, mas eu não sei como é a pronúncia, tá certo? Eu nunca vi da boca deles como é que se pronuncia o nome deles e como se pronuncia isso daí. No dia que eu... E na verdade eu também nem corri atrás, né? Porque isso daqui não vem tanto ao caso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse algoritmo daqui, ele tinha sim a capacidade de produzir blocos, como também produzir a chave, tá certo? Trabalhar com chaves nesses tamanhos que aí se encontram, 128, 192 e 256. E é claro que se você lembrar desse algoritmo, você vai chegar à conclusão de que a resposta seria correta. Mas, entretanto, eu quero lembrar vocês que na hora que esse algoritmo daqui logrou-se campeão, sagrou-se campeão aí nessa batalha, ele se tornou o AES. Quando ele se tornou o AES, que virou o padrão, então agora, né, o padrão americano, né, chegou em cima dele lá e disse o seguinte, olha, a partir de agora, meu amigo, é somente a chave que você opera com 128, 192, 256. O bloco, não. Apesar de você ter essa capacidade nativamente, nós não queremos mais o bloco de tamanho variável. O bloco agora ele passa a ser fixo, ele passa a trabalhar somente com blocos de 128 bits de tamanho. As chaves não. As chaves continuam com 128, 192, 256, tá certo? Bits. Entendido? Então aqui ele fixou em 128. Então, moral da história. O AES permite que os blocos tenham tamanho de 128, 192, 256? Não, mentira. O AES ele só permite blocos do tamanho de 128 bits. Se ele estivesse se referindo ao Hynedol, isso aqui seria correto. Como ele está se referindo aqui ao AES, né, a resposta daqui será errada. Vamos para a questão de número 2. Acerca das características dos algoritmos criptográficos AES e RSA, julgue os itens que se seguem. Então é a mesma, né, na mesma esteira. Por ser um algoritmo simétrico, o AES utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar os dados. Aqui, pessoal, assim, essa questão parece até ser de resposta rápida, né? E de fato a resposta aqui vai ser correta. Tá? Mas deixa eu dar uma mergulhadazinha aqui nesse AES para a gente conversar sobre essa questão de ser ou não ser a mesma chave. Vejam bem. De forma mais moderna, o que é um algoritmo simétrico? O que é um algoritmo assimétrico? É melhor começarmos pelo assimétrico. Assimétrico. Gente, o assimétrico, ele possui duas chaves. Duas chaves, tá certo? E, de posse de uma delas, você não consegue deduzir a outra chave. Tá certo? Então, se eu tenho a tua chave pública, eu não consigo deduzir a tua chave privada. E se eu tenho a tua chave privada, eu não consigo deduzir a tua chave pública.
Tá certo? Eu não consigo, matematicamente eu não consigo fazer esse caminho. Agora, o que é um algoritmo simétrico? Um algoritmo simétrico, ele pode ter dois conceitos, tá certo? O primeiro deles é que a mesma chave é usada tanto para criptografia, como também essa mesma chave é usada para decriptografia, que eu acredito que é o que a gente tem em mente nesse exato momento. Porém, pessoal, o algoritmo simétrico, deixa eu limpar aqui a tela para a gente já entrar na segunda camada de explicação. O algoritmo simétrico, ele também pode ser compreendido da seguinte maneira. É um algoritmo que ele utiliza também mais de uma chave. Pode ser mais de uma chave. Entretanto, o ponto de mudança do conceito do simétrico para o assimétrico reside no fato de que, dada uma chave, eu consigo chegar na outra. E vice-versa. Tá certo? Eu consigo. Por exemplo, eu uso sempre esse mesmo exemplo porque ele é um exemplo de fácil assimilação. Vamos imaginar que a chave para criptografar, né, seja amor. E pelas regras do meu algoritmo, a chave de decriptografia seja a chave de criptografia escrita ao contrário. Pronto. Então, na verdade, eu tenho a palavra amor e a decriptografia, ela é Roma. Observem que, se você olhar direitinho, são palavras distintas. Mas vocês concordam comigo que a regra de derivação da chave de decriptografia, ela é de fácil aplicação? Né? Então, se eu tivesse agora aqui a chave de criptografia X, Y, Z. Qual seria a chave de decriptografia? Z, Y, X. Concordam comigo? Então, se você tem mais de uma chave e com uma eu consigo deduzir a outra, também é um algoritmo criptográfico simétrico. Até porque, pessoal, o AES ele faz justamente isso aí que a gente conversou agora. Ele não usa exatamente a mesma chave, ele usa uma chave que sofre uma transformação, mas é um processo transformativo conhecido. E se eu sei fazer a regra de transformação, basicamente eu estou utilizando a mesma chave. Tá certo? Então esse aí é o nível de profundidade que eu queria trazer para vocês em concursos públicos. Por essa razão, ela está correta. Tá? E agora você tem uma noção mais aprofundada do que acontece nessa questão de conceituação de algoritmo criptográfico simétrico ou assimétrico. Vamos para a questão número 3. Acerca das características dos algoritmos criptográficos AES e RSA, né, julgue os itens que se seguem, ou seja, ele aproveitou o mesmo enunciado para um monte de assertivas. O RSA, um algoritmo criptográfico assimétrico, permite a criação de chaves com diversos tamanhos, entre eles as de 2048 e 4096. Bom, quando ele fala assim, pessoal, entre eles, significa que 2048 e 4096 são um subconjunto das possibilidades de chaves geradas pelo RSA, né? Pode ser de 1024, 2048, 4096, 819918, sei lá, vamos fazer a conta aí, né? Ou a próxima aqui. Bom, já que eu comecei a brincadeira, vamos tentar, né? 8096, né? 6, 2, vai 1918, 9, 8192 bits. E por aí vai. Tá certo? E por aí vai, não tem mistério. Então isso aí é verdade. Uma coisa que eu queria puxar aqui para vocês, né, já acrescentando, lembrar para vocês, pessoal, não faz parte da resolução da questão, mas o algoritmo RSA, ele tem a sua força na dificuldade de fatoração de números extensos, tá? Essa siglazinha daqui que eu estou escrevendo não é uma sigla usada comumente, né? É só para puxar o pensamento e você já gravar essa informação. Significa dizer o seguinte: se eu tenho um número extremamente grande, é difícil encontrar os dois números que, através de um processo multiplicativo, geraram aquele número maior. Tá certo? Então essa é a força do RSA. Tá bom? Estou falando isso para vocês porque em outras questões a gente vai abordar essa situação, mas eu já quero dar essa informação de forma adiantada para vocês, para a gente ir aí acrescentando, né, massa de conhecimento ao nosso processo de resolução de questões. Então, questão número 3, certinho, sem problema. Vamos para número 4, pessoal. No que se refere à criptografia, seus conceitos básicos, sistemas simétricos e assimétricos, certificação e assinatura digital e protocolos criptográficos, assinale a opção correta. O único sistema criptográfico matematicamente violável é conhecido pelo nome de OTP, One Time Pay. Bom, essa afirmação daqui, pessoal, ela já começa te dando aquela indicação de que você deve marcar errado, tá bom? Por quê? Questões de informática que começam como o único, nunca, sempre, jamais, toda vez, a tendência é que ele esteja errado, tá certo? Então você tem que fazer uma análisezinha aí mais aprofundada toda vez que você se deparar com uma questão que seja absoluta demais. Então vamos continuar a leitura.
E o comprometimento do seu uso ocorre na eventualidade de falhas na geração de chaves aleatórias, na reutilização das chaves ou na sua guarda. Bom, em princípio, pessoal, isso daqui está bem certinho, tá certo? Vamos lembrar o seguinte, OTP, que é essa chave de uso único, One Time Pad, ela tem a sua segurança, pessoal, baseada em alguns pilares. Primeiro pilar, pessoal, a chave ela tem que ser realmente aleatória. Ela não pode ser pseudo-aleatória, ela não pode ter o seu processo de geração repetível, tá bom? Tem que ser algo bem aleatório, né? Então, eu falei a primeira condição. Segunda condição, pessoal, essa chave ela tem que ser pelo menos do tamanho da mensagem. Significa dizer o seguinte, se eu tenho uma mensagem de 10 megabytes de tamanho, a minha chave tem que ter 10 megabytes de tamanho. Tem que ser exatamente do tamanho da mensagem. Outra, pessoal, ela tem que ser usada uma única vez. E o nome já diz aqui, ó, o One Time Pad. Tá certo? E depois de usada, ela tem que ser seguramente destruída. Porque se você fizer isso, pessoal, matematicamente, ninguém no planeta consegue quebrar essa criptografia. Claro, vai chegar um maluco lá que por tentativa e erro, por uma questão de força bruta, ele até estatisticamente é capaz de encontrar a mensagem que gerou aquela cifra, né? Mas isso aí, pessoal, beira o impossível, tá certo? É como se você conseguisse calcular, deixa eu colocar aqui uma coisa bem impossível que eu uso nas analogias ao falar do SHA-256, que é o algoritmo de criação de hash. Gente, o SHA-256 ele consegue gerar uma quantidade de hashes capaz de calcular um hash para cada grão de areia existente no universo. Você entende? Então, assim, é algo muito, muito difícil. Então, matematicamente, né, do ponto de vista da inviolabilidade matemática, não dá. Claro, eu posso muito bem, né, pegar essa chave, botar uma câmera e ver na hora que essa chave é utilizada, mas matematicamente não dá, tá certo? Então, em princípio, a A está bem certinha, está redonda, mas vamos ver aqui as demais para a gente fazer uma valoração, né, centrada. Então, vou, em princípio, vou deixar aqui o A bem marcado. B. No que se refere ao uso de cifradores simétricos, uma cifra de fluxo é mais adequada quando se executa uma cifração de arquivos com tamanho limitado, enquanto cifras de blocos são mais adequadas para arquivos de tamanho ilimitado. Pessoal, é justamente o contrário. Quando eu faço uma cifra de fluxo, eu utilizo essa cifra de fluxo em situações que eu não sei o tamanho do arquivo. Porque como é um fluxo, é uma corrente que é gerada, né, ela independe do tamanho da mensagem, porque aquele fluxo ele vai sendo gerado e uma operação de ou exclusivo, ou um XOR, vai acontecendo byte a byte da informação que é gerada. Né? Você tem que imaginar, pessoal, igual aquela máquina que moe caldo de cana. Se você não viu, tem essa oportunidade, né? Veja na internet. Aliás, experimente o caldo de cana com pão doce. Claro, né? A tua taxa de açúcar vai lá para cima, mas é uma experiência bacana. Então significa dizer o seguinte, enquanto aquela máquina de caldo de cana estiver funcionando, ela não está preocupada com a quantidade de cana que nela será inserida para tirar o caldo. Eu posso tirar ali um caldo de 10, né, 10 fechos de cana-de-açúcar, 200, 1 milhão, ela não está preocupada com o tamanho. Agora, a partir do momento que eu uso uma cifra de bloco, eu dividirei os meus arquivos em tijolos de tamanho padronizado. E esses tijolinhos de tamanho padronizado, eu tenho que processá-los. Então, aí sim, faz sentido eu utilizar a cifra de bloco quando eu conheço o tamanho dos arquivos, ou seja, quando eles têm os tamanhos limitados e definidos. Agora, quando eu tenho uma situação de tamanho indefinido, ilimitado, eu uso a de fluxo, tá certo? Então vamos para a letra C. O uso das funções one-way ou de hash criptográfico é opcional para a construção de assinaturas digitais convencionais. Bom, pessoal, assim, se você colocar, se você for rígido demais nessa afirmação, você pode, inclusive, achar que... Deixa eu marcar aqui que eu deixei ela correta, né? Você pode até achar que isso aqui é verdadeiro também. O uso de funções de hash, né, aquela função produtora de um resumo criptográfico, é opcional para a construção de assinaturas digitais convencionais. Na verdade, pessoal, a assinatura digital é o resultado da criptografia de qualquer coisa com a sua chave privada. Se você pega na criptografia assimétrica a sua chave privada e cifra qualquer coisa com ela, você está produzindo a sua assinatura digital. Entretanto, por questões de desempenho, não é interessante eu usar a minha chave privada para cifrar um arquivo de 10 MB. É melhor eu pegar o arquivo de 10 MB, calcular o hash, que é uma operação bem mais rápida, e uma vez que eu tenho esse hash em mãos, esse hash será cifrado com a minha chave privada. Como o hash ele tem um tamanho menor do que geralmente menor do que a mensagem a ser enviada,
isso aí torna-se mais otimizado do ponto de vista de desempenho. E a minha mensagem ela segue em aberto, ao lado do hash, e esse hash ele vai criptografado com a minha chave privada. Aí você pode perguntar, meu Deus do céu, essa sua chave, mas a mensagem ela foi aberta. Sim, ela foi aberta. Eu não tenho por que criptografar aquela mensagem. Até porque, como eu a criptografei com a minha chave privada, qualquer pessoa do universo será capaz de reverter o processo. Por que eu digo isso? Porque todas essas pessoas do universo terão acesso à minha chave pública. Então a criptografia ela só tem um sentido de autenticar o remetente, ela não tem um sentido de proteger a confidencialidade. Tá certo? Então, essa daqui a gente tem que valorar direitinho, né? Mas entre ela e a letra A, eu prefiro usar aqui a abordagem que essa letra C está errada. Tá certo? Vamos para a letra D. O protocolo de troca de chaves, conhecido como Diffie-Hellman, viabiliza a geração de chaves criptográficas assimétricas. Na letra D aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer a seguinte valoração, né? O protocolo de troca de chaves, conhecido como Diffie-Hellman, ok. Gente, ele fala aqui de troca de chaves, mas esse termo ele também admite a geração da chave. Até porque com o Diffie-Hellman eu não vou mandar uma chave para o meu interlocutor, né? Para a pessoa que comigo se comunica. Eu vou mandar, na verdade, o insumo para a geração da chave. Então a chave ela será construída dos dois lados. O detalhe, pessoal, é que a chave que vai ser gerada é a chave simétrica. Não é a chave assimétrica, tá certo? Não é a chave assimétrica. O Diffie-Hellman ele utiliza a filosofia de assimetria para gerar a chave simétrica. Tá certo? Em outras questões que foquem diretamente no Diffie-Hellman, a gente faz uma explicação mais apropriada para chegarmos aí à compreensão completa desse material. Tá certo? Letra E, pessoal. São exemplos de primitivas criptográficas usadas na construção de sistemas criptográficos. Standard TLS, IPsec, Kerberos e X509. Ó, gente, essas afirmações aqui embaixo, quando você fala de primitivas criptográficas, você tem que imaginar sempre o seguinte, ó, qualquer coisa que gere a confidencialidade, a autenticidade, o não repúdio e a integridade, eu vou ter que aceitar isso como sendo primitiva criptográfica, tá certo? Então vamos lá. O Standard TLS. Bom, pessoal, o esquema do TLS, que você vê ali, que ele funciona entre a camada de transporte e a camada de aplicação, tá certo? Ele serve justamente para dar suporte aos protocolos da camada de cima que nativamente nasceram sem essa proteção. Então, ele agrega a confidencialidade? Agrega. Então, eu vou partir do princípio que vou aceitar isso daqui. O IPsec, por sua vez, pessoal, bom, entre os cabeçalhos e os modos de operação, eu posso depreender aqui que ele agrega autenticidade, confidencialidade. Tá certo? Pelo menos isso. O Kerberos também, pessoal, é um protocolo de autenticação usado muito aí na plataforma Windows. Ele garante a autenticidade, ou seja, a autenticidade do indivíduo. Agora, o que é o X509? Gente, o X509 nada mais é do que uma especificação do formato dos certificados digitais. Tá certo? Né? De tal maneira que você consiga padronizar. Então, assim, o certificado digital em si, ele garante uma série de coisas. Ele tem ali esquemas de garantia de integridade, ele tem esquemas de você conseguir amarrar a chave pública a uma chave privada. Tudo isso é bacana. Mas o X509, ele é um padrão de organização no certificado digital e acabou-se. Tá certo? Então, por essa razão daqui, não pode ser a letra E a resposta correta. Tá bom? Com base nisso daí, gente, vou limpar aqui a tela, né? Vou limpar aqui a tela. A resposta correta realmente é a letra A de aprovação. Perfeito? Daqui a pouquinho a gente volta no outro bloco.